Vamos superar as diferenças. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Um gosta que a pasta de dente esteja deitada, outro gosta que a pasta de dente esteja de pé. Um gosta que a toalha esteja na cama, outro gosta que a toalha esteja pendurada no varal. Sim ou não? Só que nós precisamos aprender a superar as divergências. As pessoas falam, às vezes as pessoas dizem assim, nossa, pastor, você e a pastora não brigam. Meu Deus, eu vou colocar uma câmera escondida para vocês. Só não tem que vocês vão se desviar. Vou mostrar para vocês o que eu faço. Mostrar as minhas provas e as minhas... Cara, mas todo casamento tem as suas divergências, tem as suas dificuldades. Amém? Tem um dia que eu quero comer comida, tem um dia que ela quer comer lanche. E nós entramos num embate. O que define o que nós vamos comer é a Laura. Né? Terceiro voto que desempata. É necessário nós vivemos a submissão da vontade de Deus. Amém? Essa palavra submissão é uma palavra interessante, né? Porque ela é dividida em duas palavras. Sub, que não é sub de palavra, pancada. Não. É sub, que é dentro, sob, dentro. Missão, ou seja, nós entramos dentro de uma missão que é maior do que eu, que é maior do que o meu cunhado, que é maior do que o meu irmão, que é maior do que qualquer coisa. Nós estamos debaixo de uma submissão. Por isso que na igreja nós não viemos para cantar e fazer aquilo que nós queremos. Amém? Nós viemos para fazer aquilo que a igreja está se movendo, aquilo que Deus está levando a igreja a se mover. Amém? Vocês entendem isso? Porque senão cada um vai querer fazer uma coisa, não é? Isso acontecia muito naquelas igrejas que davam oportunidades. Já viu? Já foi uma igreja assim? Que vinha o primeiro irmão e cantava o hino da vitória. Aí vinha o segundo e cantava o hino do fogo. Vinha o terceiro e cantava um hino mais parado, né? E vinha o quarto e vinha cantando aquele sertanejeira, né? E cada hino trazia uma mensagem diferente. E daí depois tinha o cara que ia fazer as ofertas, que trazia uma palavra totalmente diferente do cara que ia pregar. Ou seja, no final do culto, cara, você já não sabia mais o que você estava ouvindo e entendendo, porque era aquela bagunça, também de informações, cada um querendo trazer a sua revelação. Por isso que nós nos movemos como igreja, como corpo, amém? E oramos para que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Sabe qual que é a pior coisa que tem, cara? É você preparar uma palavra para a igreja. A pior coisa que tem, você preparar. Não porque é ruim, mas porque você precisa entender, ouvir o tempo que nós estamos vivendo e trazer algo que possa nos alimentar de uma forma geral. Amém? Para que possamos ser edificados. Então, na submissão é necessário nós abrirmos mão de muitas coisas para vencer os desafios, como por exemplo do casamento, como por exemplo da empresa. Amém? Quero que você abra lá em Colossenses 3, antes de nós sairmos desse assunto de casamento. Abra em Colossenses 3. Eu quero trazer agora um texto para que as mulheres sejam edificadas, amém? E os homens também. Colossenses 3, 18 e 19. Diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeitem, ou seja, sejam submissas ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Amém? Amém. E agora a parte dos homens: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura, e não a trate com desprezo. Amém? Cara, nós precisamos entender isso, porque não adianta somente um fazer a sua parte e o outro não fazer a dele. Eu sempre falo, cara, que quando acontece uma separação, quando acontece um divórcio, normalmente as duas pessoas erraram. Normalmente as duas pessoas falharam e pecaram. Lá na nossa empresa em Joinville, nós estamos com um caso de uma das líderes, onde ela está em fase de divórcio, de separação. E ela acabou traindo o seu esposo. E até isso eu compartilho bastante com a pastora, porque como eu trabalho com liderança e eu preciso de alguém que me aconselhe, então eu falo com ela, ela vai me aconselhando. Mas
o fato dela trair o seu esposo não traz apenas sobre ela a culpa sobre tudo. Claro que isso é um erro gravíssimo, um pecado gravíssimo, se é que tem pecado gravíssimo. Mas houve uma falha. Só que, queridos, sempre há falha nos dois lados. E nós precisamos entender que quando nós estamos alinhados nessa vontade de Deus, nessa submissão, só quando nós estamos submissos à vontade de Deus é que nós conseguimos superar essas dificuldades, essas divergências. Amém? 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 Amém. E outra coisa que nós precisamos entender também, que existem desafios no nosso trabalho. Quantos trabalham aqui? Muitos não sabem enfrentar os problemas e manter o mesmo ritmo de produção, porque começam a se influenciar com aquilo que está acontecendo na empresa. Amém? Alguém já viu isso ou não? Começa a se influenciar com os mau caráteres que tem na empresa e começam a baixar a sua produção. Amém? Mas esses processos também precisam ser superados, esses desafios. Desafios na igreja, como eu falei, muitos não conseguem perseverar e aceitar as correções. Qualquer coisa, já querem sair e procurar outro lugar. Eu não sei se vocês lembram da ministração do apóstolo Gustavo Lara no começo desse ano lá na Atlas. Vocês lembram? Que ele falou muito sobre isso. Oi? Romper as alianças. Porque muitas vezes, hoje, cara, como está fácil, né? Como o mundo prega uma normalidade em romper alianças. Cara, você está aqui hoje, se você não quiser, você vai lá e procura outro pai para cuidar de você. Ou outra igreja para te cuidar. Aí você vai lá, vê que os problemas são os mesmos, você sai de lá e vai para outra igreja. E assim você não para. Mesma coisa com o casamento. Você, não deu certo com essa pessoa, você larga. É assim nas novelas da Globo, né? Já viu? Na novela da Globo começa um casal, no meio é outro e no final já é o terceiro casal que está junto. Porque o mundo prega isso. Se você não está feliz com essa pessoa, você pode mudar. Cara, é totalmente contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina a superar os desafios que estão à nossa frente. Quarto ponto. Já pegaram o segundo ponto? Eu falei o segundo ponto? Não, agora vamos ao terceiro. É necessário viver a submissão de Deus? Primeiro ponto, vamos lá, vamos refrisar aí. Precisamos olhar para os desafios com a lente correta. Segundo, o problema é que quando os desafios chegam, muitos desistem. Muitos desistem. Terceiro, não podemos pensar que os desafios são livramentos. E o quarto, desistir dos desafios pode colocar outras pessoas em risco. Abra lá em Jonas de novo. Jonas 1. Jonas capítulo 1, versículo 4 ao 12. Quem achou? Diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava do seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Entretanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre... Cara, quando o cara tá do lado errado, até a sorte cai, o azar cai do lado dele, né? Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual igreja você pertence, qual é a sua terra, a que povo você pertence? E ele respondeu: sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez?
pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque eles já lhes tinham dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Amém? Cara, forte isso aqui, né, cara? Já pensou, tá dando tudo errado na tua família, e você fala: cara, eu sei que a culpa é minha, porque eu não estou enfrentando os meus desafios. Foi a mesma coisa que aconteceu com ele, cara. Ele tentou fugir. A Bíblia diz que enquanto o barco estava lá, cara, ele estava dormindo. Eu acho que ele estava fingindo que estava dormindo. Porque ninguém dorme, cara, enquanto a tempestade está acontecendo, assim, ó. Alguém já dormiu? Cara, ninguém dorme. Só que Jonas estava tentando mentir que estava dormindo, tentando enganar que estava dormindo. E lançaram as sortes e caiu sobre ele. Mas o que isso nos traz como ensinamento, cara? Que quando nós não estamos dispostos a superar os nossos desafios, cara, nós colocamos a vida de outras pessoas em risco. Quando você não assume a tua responsabilidade no Evangelho, como eu falei na semana passada, sobre Evangelho responsável, cara, nós colocamos outras gerações, nós colocamos a nossa geração, nós colocamos as próximas gerações em risco. Quando o teu casamento, amém, quando você não consegue superar os desafios do seu casamento, amém, os seus filhos sofrem por você. Quando você não consegue superar os seus desafios, amém, na tua vida espiritual, os seus filhos sofrem por causa de você. Quantos aqui lembram já conhecem a história do sacerdote Eli? Lá em 1 Samuel, alguém já viu essa história do sacerdote Eli? O sacerdote Eli foi o mesmo sacerdote que orou por Ana, que era estéril, e Ana veio a dar a luz a Samuel. Só que a casa de Eli era uma casa arruinada, porque a Bíblia diz que os filhos de Eli eram maldosos, eram pecadores, eles usavam as ofertas e sacrifícios que ofereciam, amém, ao Senhor, eles mexiam nos animais, nas ofertas, eles dormiam com mulheres na frente dos templos, cara, os caras eram terríveis, cara. E a Bíblia diz que a voz do Senhor veio como correção para ele, falou: Eli, você precisa alinhar a tua casa, você precisa consertar a tua casa, você precisa corrigir os seus filhos. Só que Eli, cara, não se submeteu à vontade de Deus. Eli não quis enfrentar esse desafio, e por isso seus filhos morreram, e por isso ele perdeu a sua casa, e por isso ele arruinou toda a sua casa. Quando você não faz aquilo que Deus te chamou para fazer, cara, você está colocando não somente a tua vida em risco, você está colocando a vida de outras pessoas. Olha o que cara, Jonas fez. Jonas não apenas pegou um barco, cara, para fugir, ele colocou a vida de centenas de pessoas em risco, cara. Porque Deus, cara, amém? Às vezes Deus dá algo para nós, e nós não conseguimos fazer aquilo que Ele quer. E nós deixamos de pregar para... Cara, olha como que doideira. Jonas, fugindo do propósito de Deus, ele colocou aqueles que estavam no seu navio em risco, e colocou a vida de Nínive em risco. Amém? Se Jonas tivesse escolhido o desafio de ir para Nínive, ele já tinha salvado aquele povo antes, e o navio ia prosseguir tranquilamente. Tá vendo que às vezes uma atitude nossa errada, cara, impacta em muitos lados, em várias formas, em várias pessoas. Um passo que nós damos errado, cara, e isso nós falamos hoje no Ministério do Louvor. Cara, nós não podemos mais errar, nós não temos mais tempo para errar. Eu já estou com 30 anos, glória a Deus. Vou fazer 31 em janeiro. E é uma idade profética que Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Deve ser como Jesus é. Só que, cara, nós precisamos entender que nós não podemos mais dar passos errados. Se Deus falou para nós irmos para frente, nós não podemos ir nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Nós precisamos ir para o centro da onde Ele mandou. Porque se nós não formos, nós vamos colocar a nossa vida e outras gerações em risco. Pela nossa desobediência. Amém? Cara, a desobediência, ela coloca muita gente em risco. Olha o tamanho do risco que Adão e Eva colocaram sobre nós.
uma desobediência, um fruto proibido que eles comeram, eles colocaram apenas todo mundo em condenação. Fala comigo isso, em todo mundo. Tipo, não é 20 e poucas pessoas que estão aqui, cara. É todo mundo que já morreu, que vai nascer, que está vivendo agora. Todo mundo, cara. O cara conseguiu arruinar. Cara, ele é tão infeliz, né? Deus que me perdoe. Lá no céu nós vamos orar por ele. Agora ele já se converteu. Cara, você tem noção que às vezes você dá um passo errado e você consegue colocar todo mundo, cara, a mercê? Todo mundo em risco. Amém? É como aquele cara, o pior do time, que entra para jogar e um lance que ele joga errado, um zagueiro joga a bola com o atacante errado, o cara vai lá e faz o gol e coloca o campeonato a perder. Eu já sofri isso com o meu time. Bressan. Cara, isso acontece às vezes com a gente. Vai lá, agora é a vez do Eric entrar no jogo de Deus. Cara, o Eric vai lá e... Só um exemplo. Só era para ele passar a bola. Ele quis driblar, perdeu a bola e fizeram gol. Não é assim que acontece, hein? Era tão fácil, cara. Era só você fazer o que... É o básico. Só que a gente gosta de improvisar, não é? Ele gosta de aparecer, né? Não, eu não vou fazer esse tipo de coisa. Quer dificultar um pouco mais. Deus falou que no lugar era assim, mas eu quero ficar uns dias mais no mundo. Né? Ele falou que é para me voltar para a casa do Senhor, mas eu quero ficar mais um tempo. Coloca muitas vidas em risco, amém? E eu quero agora finalizar, verdade. Como nós... Três coisas para nós enfrentarmos nossos desafios. Bem rapidinho. Acabou o jogo. É o árbitro da vida. A primeira e a segunda está lá em Josué. Olha lá, Josué. Acabou o jogo. Josué capítulo 1. Quantos aqui querem enfrentar os desafios da vida? Cara, uma pessoa, nem isso. Quantos aqui querem enfrentar os desafios da vida? Amém. Nossa, pastor, eu sei que nem ia vir desafio, porque Deus é tão bom, né? Quem achou? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Cara, o cara é só um auxiliar. Sabe auxiliar? Aquele cara que está te ajudando aí. Moisés morreu, olha só o que Deus diz para ele no versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Top, né? Cara, eles passaram anos andando. Ele tinha acompanhado, cara, toda a história. Ele já sabia de toda a história que Moisés sofreu para tirar o povo do Egito, sofreu na mão do faraó. Estavam caminhando no meio do deserto. Agora Moisés morreu, cara. Fala comigo se Moisés morreu. Moisés morreu. E daí Deus escolhe Josué e fala, cara, você é o cara, agora você vai representar o povo. Desafio grande não. E o que Deus aconselha para ele? Ó, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. A primeira coisa que nós precisamos, queridos, para nós podermos vencer os nossos desafios é sermos fortes. Amém? Sermos fortes. Agora, como que nós podemos ser fortes se na nossa força nós não conseguimos vencer nada? Através da força do Senhor. Amém? Lá em Salmo 73, 26 diz assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre.
Isaías 40, 29. Isaías 40, 29 diz assim, ó: Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você quer renovar suas forças? Você tem que esperar no Senhor. Voam alto como águias. Meu pai, você quer superar os desafios, cara? Você tem que esperar no Senhor. Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles voam como águias, correm e não ficam exaustos. Cara, isso é loucura, né? Quem aqui já correu e não ficou cansado? E a Bíblia diz que eles andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor. Vou ler de novo, lá, ó, Isaías 40, 29 até o 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É necessário confiar em Deus. Cara, se nós queremos, amém, superar os nossos desafios, os obstáculos que tem sobre a nossa frente, apenas confiando no nosso braço, ou confiando que do nada vai dar tudo certo, cara, não vai dar. Nós precisamos confiar no Senhor. Confiar é você depositar toda a tua esperança nele. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Isso também não está falando para você não confiar no homem, não é isso. Agora nem o pastor vai ouvir, não é isso. Muito menos líder, muito menos, né? Não. Esse maldito é o homem que ele confia totalmente no homem, ou seja, que ele coloca unicamente, especificamente sua confiança no homem. Por quê? Porque no dia que o homem cair, se você estiver confiando somente nele, você também vai cair. A raiz da palavra é como se estribar, né? É como você colocar uma muleta. Você não pode colocar o homem como uma muleta sua, porque se a muleta cair, você também vai cair. Agora, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece eternamente. Amém? Então nós precisamos confiar no Senhor em todo o tempo. Segunda coisa, precisamos ser encorajados pelo Espírito Santo de Deus. Cara, se tem alguém que é especialista em nos encorajar, o Espírito Santo, sim ou não? Ele nos encoraja a vencermos as dificuldades, a vencermos os obstáculos. Às vezes nós estamos passando por dias ruins, dias maus, como a Bíblia fala em Efésios, que todos nós vamos passar por dias maus. Só que se nós tivermos Ele no nosso coração, se nós tivermos comunhão com Ele, cara, eu tenho certeza, cara, Ele é especialista, cara, em nos alinhar, em nos encorajar a vencer. Lá em Efésios 3, 16, abra lá. Efésios 3, 16 a 19. Paulo diz assim: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Como nós teremos certeza da plenitude de Deus? Quando nós teremos certeza de que Deus está conosco, cara, quando nós somos encorajados pelo Espírito Santo. Às vezes nós estamos passando por situações perigosas, situações terríveis em nossas vidas. Para quem que nós precisamos recorrer? Para Ele. Pastor, eu pensei que eu podia te ligar, cara, de madrugada. Pode ligar, querido. Pensei que eu podia desabafar com meu amigo. Claro que você pode. Sobretudo você precisa colocar a sua confiança no Senhor, no Espírito Santo. João 9, e eu termino aqui. Terceiro ponto que nós precisamos entender.
para que possamos enfrentar os nossos desafios, as nossas dificuldades. Terceiro, para quem está anotando, fala comigo assim: entender que em tudo Deus precisa ser glorificado. Cara, se você não entender que na sua vida tudo Deus precisa ser glorificado, você não vai conseguir enfrentar os seus desafios. Você não vai conseguir superar as suas dificuldades. E esse texto é um texto que me marca muito. Está lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao 3. Quem achou? Diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Desde quando que ele era cego? Nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém? Cara, nós precisamos entender o seguinte para nós finalizarmos essa palavra aqui: que existem situações que acontecem em nossas vidas que muitas vezes as pessoas vão falar, ou no nosso consciente, nossos pensamentos vão querer nos acusar, falar: cara, será que isso que você está vivendo não é fruto do teu pecado? Será que isso que você está vivendo não é fruto do pecado dos seus antepassados, de algo que aconteceu do seu cônjuge, do seu pastor, do seu líder, enfim? Será que isso não é consequência daquilo que você fez de errado? Porque muitas coisas realmente são consequências, mas existem outras, e nesse texto nos prova, amém, que existem coisas que Deus nos permite passar para que Ele seja glorificado. Quando Jesus curou aquele cego de nascença, amém, o que os hipócritas falaram para Jesus? Amém? Perguntaram para, aliás, seus discípulos, na verdade, né, que também eram hipócritas, e perguntaram: Jesus, faz um favor para nós, fala que quem que pecou aí, cara? Se foi os pais dele, ou foi ele? Porque eles estavam acostumados a entrar nesse tipo de acusação. Se ele está passando por isso, é porque ele está colhendo os frutos daquilo que ele colheu, aquilo que ele plantou. Amém? E a religião julga tudo o que enfrentamos. Pensam que estamos passando porque estamos colhendo os frutos do pecado de alguém. Mas existem coisas que enfrentamos para que possamos glorificar nosso Deus. Amém? Você crê que aquilo que você está passando é para glorificar o nome do Senhor? Amém. Quantos acreditam nisso? Amém. Amém? Existem coisas que nós vamos passar e estamos passando que não é fruto dos nossos erros, queridos, mas é porque precisamos passar. Precisamos ser aprovados nisso. Eu queria orar com vocês, queria que vocês colocassem de pé. São 8 horas e 1 minuto. Eu queria... Filipão, pega para mim aqui. Queria que nós pudéssemos orar essa noite, amém? Queremos orar também pelos desafios que vocês têm enfrentado. Queremos orar pelos desafios que vocês ainda vão enfrentar, pelos desafios que nós, como igreja, estamos enfrentando e vamos enfrentar. Nós sabemos que, como o Júnior falou, né, nós não começamos para acabar. Nós vamos até o fim, amém? Cara, só que no meio do caminho nós teremos muitas provas, muitas dificuldades. E o importante não vai ser o tamanho da nossa dificuldade, o importante vai ser o tamanho da nossa perseverança, amém? Quanto mais nós perseverarmos, mais nós vamos estar perto daquilo que Deus quer para nós. Então feche os seus olhos.